Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. A janela partidária e suas consequências para o mundo político no Brasil. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas, amigos. Estamos aí iniciando mais um dia, numa semana atípica. Para você que está aí do outro lado, Brasília, você sabe muito bem, é composta por 3 poderes. Aliás, a República Brasileira é composta por 3 poderes. Porém, nessa semana, um desses poderes, que é justamente o de representação popular, que é o Congresso Nacional, ele vai estar praticamente parado. Isso por quê? Foi dado aos parlamentares, sejam eles deputados ou senadores, o privilégio de ficarem em suas bases eleitorais. E por que isso acontece? Por conta da chamada janela partidária. O que é isso? A gente gosta muito de futebol, o Brasil acompanha de perto. Sabe aquela janela que é aberta também para os times de futebol em determinados momentos fazerem trocas entre jogadores? É exatamente o que acontece na política brasileira. Só que neste período, como é a véspera de uma eleição municipal, a troca partidária ou a janela partidária está destinada aos cargos municipais, no caso vereadores e também prefeitos. Prefeitos estão fora. É só os cargos proporcionais. Só os proporcionais. Mesmo assim, eles têm essa liberdade de fazer essa troca partidária neste período específico para preparar as eleições de outubro deste ano. Porém, isso não é simplesmente uma troca partidária. Como no futebol, que determinados jogadores podem influir num campeonato inteiro, também nesse caso pode influir no jogo da política, no campeonato que é o mais importante em termos de política, que são as eleições, não é isso, Rodolfo? Porque, enfim, vão acontecer essas trocas aí de partidos e é lógico, aí elas mudam a correlação de forças, né? Mudam os partidos que são fortes ou os que são fracos nos municípios, nos vários municípios onde vai haver eleição, fazendo então com que partidos se fortaleçam, outros se enfraqueçam. E há uma perspectiva grande de que nessa troca partidária isso daí aconteça de uma forma muito aguda. E é interessante porque, na verdade, isso pode significar o fim de uma era, porque os 3 grandes partidos que participaram da redemocratização do Brasil, né, que participaram ali da formação da chamada Nova República, né, o MDB, o PSDB, depois que saiu do MDB, e o Hoje União Brasil, que na época era o PFL, são os 3 partidos que muita gente imagina que mais vão perder políticos nessa janela partidária. Eles vão se enfraquecer, já vêm se enfraquecendo, dando espaço para novos partidos aí que estão surgindo. E um dos que devem mais ser beneficiados por isso é o PSD, o partido comandado pelo Gilberto Kassab, que hoje é secretário de governo do estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, Alexandre, do tamanho dessa perda que o PSDB pode ter, o PSDB que governou São Paulo durante muitos anos, né, vários anos, diversos mandatos, né, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, é o Alckmin, presidente da República, então, o Ninho Tucano, a gente sempre falou que vinha de São Paulo. Exatamente. O PSDB deverá ficar sem nenhum vereador na cidade de São Paulo. Por quê? Porque os vereadores do PSDB na cidade de São Paulo são aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição pelo MDB. O PSDB não quer apoiar o Ricardo Nunes. Como os vereadores lá são ligados a ele, deverão sair do PSDB e ir para outros partidos. O PSD é um deles. Então, isso que acontece na maior cidade do país se reflete em outras, provocando aí grandes perdas. Então, o PSDB
que já foi um partido, né, governou o país por 2 mandatos, Fernando Henrique Cardoso, vai definhando e deve definhar muito com essa janela partidária. O União Brasil, que era o antigo PFL, né, no início, na história ele surge ali do PFL. Só para né? que eles lembrem, o PFL migrou para Democratas, o Democratas fundiu-se e aí, obviamente, deu União Brasil. Hoje é a União Brasil. Há uma expectativa muito grande de perdas também por causa dessa crise violenta que acontece dentro do partido. Essa briga por comando aí entre o Antônio Rueda e o ex-presidente Luciano Bivar, uma briga feia que já foi parar na polícia e que é agravada agora por esse caso do deputado Chiquinho Brazão, né, que está preso, acusado de ser o mandante do assassinato da Marielle. Então há uma expectativa muito grande de perdas no União Brasil, de perdas também no MDB. Não é... No MDB também? De perdas também no MDB. Então, quer dizer, na verdade, os 3 partidos que foram ali, os fundadores da chamada Nova República, hoje eles estão passando por problemas e estão diminuindo muito. Para você ter uma ideia, o MDB, que já foi o maior partido hoje, o MDB hoje na Câmara Federal é só a 5ª maior bancada. Mas uma curiosidade, até porque o nosso tempo corre muito, no caso de São Paulo especificamente, por o prefeito ser justamente do MDB, isso não daria um crescimento ao partido? Não, eu estava falando aí do Brasil. De nível nacional. Perfeito. No caso lá de São Paulo, o grande prejudicado é o PSDB, que deve ficar sem nenhum vereador. Na verdade, aí eu já estava falando, das situações aí que devem acontecer no país inteiro. Voltando ao PSDB, não é vereador, mas só para você ter uma ideia de como o partido vai definhando, na semana passada o senador Isalci Lucas de Brasília, né, do Distrito Federal, deixou o PSDB para ir para o PL, e hoje o PSDB passa a ter somente um senador, que é o senador Plínio Valério, do Amazonas. Então você vê realmente como esses 3 partidos aí, que foram os partidos que fundaram a Nova República, vão perdendo espaço e deverão perder mais espaço ainda nesse processo da janela partidária. Rodolfo, é mais ou menos como o futebol brasileiro mesmo. Alguns caem para a Série B, outros para a Série C e outros se mantêm na Série A ou até são guindados ao primeiro time, né, ou à primeira classe do futebol, mesmo caso da política. Mas daqui a gente tem que encerrar, Rodolfo, nosso tempo terminou, mas foi uma apuração que deu para vocês verem que realmente o Brasil passa por grandes modificações do lado da política, mas em especial pela troca partidária. É isso aí. Talvez o fim de uma era ou o início de uma nova era. E daqui a gente encerra este conteúdo de hoje. É isso aí, gente. E se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagecredibilidade.com e se inscreva nos nossos canais, o ICTV e os demais. Obrigado e até amanhã.